Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Críticos do Sofá. Meu nome é Márcio e eu acho que eu tô na minoria aqui. Meu nome é Luísa e saudades da minha Xoxana. Meu nome é Adriano e eu estou tão perdido no filme do Tarantino quanto. Não sei. Esse é o grau de perdido que o Adriano tá. Eu não sei, eu tô perdido. Sem Só sei que eu entender. não sei, né? Beleza, gente. Bom, como vocês já devem ter visto aí pelo nome do episódio, hoje a gente vai falar do nono filme de Quentin Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood. E, bom, acho que esse filme é polêmico e eu acho que vai dar muito o que falar. Então, fica aí que depois da vinheta a gente vai começar. Bom, gente, por onde que a gente começa esse filme? Porque eu pessoalmente acho que ele é um dos mais polêmicos, assim, do Tarantino. Acho que não polêmico em tipo, igual Bastardos Inglórios, pela violência e pela tensão e tal, mas eu acho que ele é muito polêmico porque eu escutei muita gente falando que não gostou. E aí? E vocês, Adriano, o que você achou do filme? Você que ficou perdido. Então, eu não entendia. No começo parecia um filme, no meio outro, no final parecia o Tarantino. Mas, como eu estava fora do contexto, eu não tinha estudado nada, não tinha visto nada sobre a história e o background do filme, eu fiquei totalmente perdido. Totalmente perdido. Mas as atuações me pegaram bastante. Eu gostei bastante das atuações, mas o ritmo do filme também, como eu não estava por dentro do foco do filme, né, que era a história da Sharon Tate lá e do Manson, Da, sei lá o nome daquele louco lá. da família Manson lá. É, então eu fiquei bem perdido, porque eu não estava contextualizado. Acho que é por isso que muita gente não gostou. Mas sabe que mesmo vocês tendo me dado aquele mini spoiler sobre o caso do Tate, da Tate no caso, né? Tate LaBianca que eles chamaram, eu ainda assim, mesmo tendo uma noção do que tinha lá na história, o tempo todo eu ficava me perguntando o que estava acontecendo. E eu acho que o grande lance desse filme é ele cria o tempo todo uma certa tensão e você fica esperando algo muito ruim acontecer o filme inteiro. Então, assim, eu sabia que pelas datas, uma hora ia chegar na data crucial do crime. E eu Sim, sabia que em algum momento, porque assim, o filme vai te indicando, estamos te mostrando datas, por quê? Porque em algum momento a gente vai mostrar alguma coisa importante. E isso é muito por causa da que foi baseado em fatos reais. Se não fosse, não iam precisar ter essa passagem temporal que eles mostram. Mas eu acho que como 99% do filme foi inventado, mesmo se você soubesse a história, eu acho que não faria diferença. Você ia só se perguntar, mas isso tava na história? Eu não lembro desses caras. Porque é exatamente isso. Quando você lê a história do que aconteceu, né? Vamos contextualizar, acho que para quem não conhece. O uhum. caso é do Charlie Manson, ele é citado no filme algumas vezes. Ele meio que fundou e cuidou daquele grupo de hippies que ele Ele chamava até de aparece, né? ele aparece. Ele aparece naquela ceninha que ele vai visitar a casa e a Sharon Tate pergunta: Nossa, quem que era esse maluco aí? Ele falou: Era amigo do Terry, que era o dono antigo da casa. Então tem uma referência a ele. Tipo, ele aparece, só que se você não sabe que o Charlie é o Charlie Manson, e se você não conhece a história do Charlie Manson, você não tá entendendo o que tá acontecendo. E no fim das Exatamente. contas, a contextualização é que o Manson basicamente era um cara que Ma- criou uma seita, né? Acho que a gente pode definir como. Exatamente. Não, era uma seita mesmo, era uma seita meio religiosa, meio hippie, e aí Apocalíptico. ele. É, exatamente, ele tinha ele achava que ele tinha essa predestinação, né, de trazer o apocalipse para a Terra praticamente, e Uhum. então, tipo, ele instruiu esses hippies que ele cuidava, ele instruiu eles a assassinarem a Sharon Tate e todo mundo que tivesse ali na casa. Ele inclusive instruiu que fosse assim da forma mais violenta e gráfica possível, porque ele queria que aquilo chocasse a sociedade americana. E ele queria que isso recaísse a culpa nos Panteras Negras. Não o super-herói da Marvel, mas sim o O grupo, movimento. exatamente, o movimento que defendia o direito dos negros e tudo mais. Então ele queria que isso incitasse quase como uma guerra civil
nos Estados Unidos, para que ele pudesse subir ao poder através disso, pra você ver o tamanho da loucura do cara, e no final das contas eu acho que, tipo, ele fica mais conhecido ainda por conta daquele suicídio coletivo, porque depois ele se mudou com os hippies todos, ele veio para a América Central, e aí ele promoveu um suicídio coletivo e tudo mais, e isso ficou muito famoso, né? Eu acho que isso. Só que eu acho que isso, assim, essa parte do suicídio coletivo, e tudo bem, o assassinato da Sharon Tate, eu acho que tomou uma escala global, eu acho que todo mundo de alguma forma acaba ficando sabendo, mas eu vi muita gente que não tinha o contexto do filme mesmo. Eu vi muita gente na própria sala de cinema, na minha frente, eu vi gente assim, sem entender, e saiu do filme, tipo, meio perdido. E eu até brinquei depois, quando eu saí do filme, eu tava comentando com uns amigos meus, e eu falei, esse filme, a sensação que me dá é que ele é muito nichado pra cultura americana. Então Exatamente. é como se um americano assistisse um filme do PC Farias. Aqui no Brasil, todo mundo meio que sabe o que é o PC Farias, o que aconteceu, a história do suicídio, que não sabe se foi. E assim, pra gente isso tem um impacto cultural, mas pra eles tanto faz. Então Total. eu acho que isso que eu tava muito curioso, porque pra mim, e aí entrando um pouquinho na cena final, a cena final pra mim, quando você percebe, se toca que, pera, esse é um filme de realidade alternativa, tipo, me foi um soco na boca do estômago, sabe? Porque eu fiquei de tipo assim, puta, sabe? Tipo, olha, a gente tá vendo tipo uma versão romantizada, hollywoodiana, e aí depois a gente vai entrar até no porquê que o Tarantino faz isso, mas é aquele negócio, né? Você fica com aquele gosto meio agridoce na boca de o que poderia ter sido feito se esses caras nunca tivessem feito essas loucuras, né? Eu me lembrei muito de Bastardos Inglórios, porque é mais ou menos isso que que ele faz nesse filme, né? É reconstruir a história. Então você pega coisas que aconteceram junto com da realidade e inventa algumas partes. É que no Bastardos Inglórios a gente tá falando numa escala global, tipo Hitler, entendeu? Todo mundo sabe quem foi Hitler. A não sei que Sim. você seja muito desconhecido da história da humanidade. Cara, Mas desculpa, mas se você não sabe quem foi Hitler, para de escutar esse podcast agora, pega um livro de vai estudar um história pouco, e vai estudar, porque, pelo amor de Deus. pelo amor de Deus, Nossa, né? bem pouco, É né? Sério, justamente não, sério. isso. Se esse fosse o caso, tá faltando, tipo assim, muito fundamento pra você, tipo, até tá escutando um podcast. Então, pelo amor de Pra saber o Deus. que é um podcast. Exatamente. Mas esse é o problema, eu acho. O caso do Manson, pra mim, eu já tinha ouvido falar do cara. E assim, foi engraçado, porque nessa semana também saiu a temporada nova de Mindhunter. E na primeira temporada eles citam o Manson, mas não entraram a fundo no caso. E nessa temporada em especial, por uma coincidência do destino, eles entrevistaram o Charles Manson e o Tex, que foi o cara que ajudou a cometer efetivamente os assassinatos. Que ele Então foi até tá muito no interessante. filme, né? Ele tá no filme, ele é o cara que fica andando de cavalo e depois é ele que fica doidão lá tentando matar o Cliff, né? O personagem do Brad Pitt. Então é interessante porque eu acabei de assistir o episódio em que eles eram entrevistados, assim, pelo pessoal do Mindhunter, e foi interessante mostrando, assim, como o Manson era fumado. Porque, assim, imagina-se, né, que na verdade ele mandou matar a galera que tava na casa do Terry, porque o Terry era produtor musical e não quis produzir o álbum dele, porque o Manson era músico. Então, dizem que provavelmente num ato de vingança ele mandou a galera ir naquela casa especificamente pra se vingar, porque na cabeça dele louca, o cara ainda tava lá. Só que no fim ele acabou matando uma grávida de 8 meses e mais 3 amigos, assim, insano. Eu escutei uma versão também sobre essa história, que na verdade ele foi aquele dia, que até mostra ali no filme, né? Que Ele foi é, no dia. ele foi pra matar o cara. Só que quando ele viu que, na verdade, a Sharon Tate e o Roman Polanski estavam morando lá, Uhum. ele recuou, ele falou, não, pera, eu preciso planejar isso melhor. Só que em algum momento ele teve um estalo e falou assim, pô, peraí, se eu for lá, além de eu indiretamente estar me vingando do cara, porque ele morou nessa casa e ele que vendeu essa casa e tudo mais, eu vou estar causando um impacto social muito maior, porque a Sharon Tate é muito maior do que qualquer outra pessoa, tipo assim, do que um produtor musical de Los Angeles. Sim. Ela era uma Então, estrela em ascensão, né? E
é muito triste, na verdade, quando você percebe, no fim das contas, que ela não viveu e que ela morreu, porque você percebe que ela não é uma pessoa ruim. O filme te mostra isso, ele te mostra que ela é uma pessoa comum. Ela é Sim. boazinha, ela foi assistir o próprio filme, ela ficou esperando pra ver a reação das pessoas assistindo a ela atuar. Então, assim, ela não tinha nada de ruim. Eu achei legal porque ele não trocou, porque nas cenas do DiCaprio, como não são filmes reais, ele colocava uma filmagem antiga de um filme junto com o DiCaprio. No Uhum. meio tipo, tentando acertar a imagem para ele ficar envelhecido. Mas no caso do filme dela, é o filme real. Tanto que eles não colocaram a Margot Robbie atuando, é a Sharon Tate. Uhum. Isso eu achei Né, muito legal. com certeza, isso eu também achei muito legal. E o Tarantino, de certa forma, ele até. E isso até me surpreendeu, assim, subverteu minha expectativa, porque a Margot Robbie, ela é um ponto de venda do filme, né? Então, tipo assim, pô, ela é uma puta atriz, ela tá super em destaque hoje em dia, e ela tem meia dúzia de falas no filme, sabe? Ela não tem um espaço tão grande. Mas isso eu acho que é interessante, porque ela ela é sempre mostrada de uma forma idealizada, porque ela, assim, tudo bem, ela fez alguns filmes e tudo mais, mas a carreira dela nunca foi o que poderia ter sido, entendeu? Uhum, Então, tipo assim, a única coisa que a gente tem dali pra frente é a idealização do que poderia ter sido ela, é. se isso não tivesse acontecido. E o filme meio que te põe nessa perspectiva, sabe? Ele te põe nessa coisa. E eu até acho interessante, porque assim, é, isso foi uma coisa que também me surpreendeu muito, porque eu sabia que o filme seria sobre isso, ou chegaria em algum momento a isso, por ter a Sharon Tate e porque eu sabia também que tinha a questão da família Manson e tudo mais. E esse, eu sei que é um assunto muito delicado nos Estados Unidos, tanto que assim existem alguns livros sobre isso, mas eles são super controversos porque a família da Sharon Tate não concorda com algumas coisas, Polanski não concordava com outras, então assim sempre foi um assunto que ninguém nunca teve muita coragem de colocar num filme, de explorar mais a fundo. Sempre foi meio tipo assim um assunto que, olha, a gente melhor não tocar Dando em muito nisso. ovos, né? Exatamente. E eu achei genial do Tarantino porque ele foi muito criticado quando ele anunciou que ele ia fazer esse filme. Muito criticado. Nos Estados Unidos. Até eu lembro na época, tem aquele canal no YouTube Collider que eles Uhum. fazem bastante notícia, né, e tudo mais. E eu lembro na época como aquilo, assim, sabe, era um assunto muito polêmico para se tocar. E eu achei genial a forma como o Tarantino abordou, que foi justamente de a gente vai falar sobre essa história, mas mas assim, isso é só o pano de fundo do filme. O filme, ele na verdade é sobre o Leonardo DiCaprio e o Brad Pitt, a relação dos dois. E o filme ele é também sobre a decadência de Hollywood, né? E muita gente fala que o assassinato da Sharon Tate marcou o fim da era romântica de Hollywood, né? Aquela época das grandes produções e daquela época de paz e amor e tudo mais. E que Westerns. Exatamente, dos westerns, e que depois daquilo, Hollywood e os Estados Unidos como um todo ficou mais cínico. Logo em seguida tem a Guerra do Vietnã, tem várias coisas que, sabe, os anos 70 que foram uma época muito conturbada culturalmente, né, nos Estados Unidos. Total. Mas o que que você sentiu, Márcio? Porque assim, eu quando eu terminei o filme, eu saí com aquela coisa do eu não sei se eu gostei, se eu não gostei. Aí eu comecei a ler sobre a história, né, pra juntar os fatos com o que aconteceu no filme. E aí, quando perguntado pra mim, você gostou? E eu, na hora, respondi não. Então, assim, deu uns 15 minutos depois do filme e eu cheguei à conclusão que eu não gostei, pelos meus motivos, que depois eu discuto, mas eu quero saber você, por que que você gostou? Então, assim, tem uma série de motivos que me fizeram gostar do filme. Eu entendo que esse filme, ele não é um filme tão empolgante, um filme tão memorável, que tem aquelas cenas que você vai lembrar para o resto da vida, como Bastardos Inglórios, Pulp Fiction, Cães de Aluguel, o Django. Então, assim, eu entendo, ele é um filme com uma pegada muito diferente, com uma vibe muito diferente. Mas eu curti muito. Mas eu percebi assim, quando eu saí do cinema, eu saí, tipo, até meio chocado ali com a última cena, que pra mim foi um soco no estômago mesmo, Foi. tal. Aí eu saí e de repente, tipo,
eu comecei a ver as pessoas em volta, todo mundo só comentava da cena de ação ultra violenta, tarantinesca, que teve no final. E ninguém falava do final, ou ninguém falava do filme. As pessoas meio que saíam assim, ah, eu não sei se eu gostei, mas eu acho que eu deveria gostar porque é Tarantino, sabe? Aham, Eu, aham. eu, eu saí meio com esse feeling das outras pessoas, e eu fui sozinho assistir, então isso foi mais uma percepção minha das pessoas que estavam à minha volta, né, que eu não conhecia. E aí eu fiquei pensando, e isso começou a me fazer pensar, e eu parei pra pensar o seguinte, tipo, tá, eu conheço essa história, porque, meu, eu sou viciado em filme, gosto de toda essa parte de Hollywood e tudo mais, tal. Então, assim, mas eu sou um nicho muito pequeno disso, e aí eu fiquei pensando, a maior parte das pessoas, tipo, não tem uma conexão com a história ou com o que o Tarantino se propôs a fazer nesse filme, sabe? Porque eu acho assim, todos os filmes do Tarantino, eles são essencialmente sobre cinema. Eles não são Sim. sobre uma história específica. Então, esse filme, ele nada mais é do que uma grande carta de amor a essa era do cinema que o Tarantino é tão nostálgico. Então, ele não é um filme assim, é, como posso dizer, ele é tipo uma homenagem quase, sabe? Ele é quase assim a visão do Tarantino do que foi essa época e foi interessante ter o assassinato da assim o não assassinato da Sharon Tate no final Sim. ali, mas ter esse evento histórico no final, porque ele meio que pontua sabe, esse momento histórico. Então, tipo assim, quando eu entendi que essa era a proposta do filme, eu comecei a aproveitar o filme. Porque no começo eu tava achando o ritmo dele devagar, eu não entendia pra onde que ele ia, de repente a Sharon Tate só aparecia de longe, e eu comecei a ficar confuso com isso. Aí me caiu a ficha e eu falei, não, pera, não é isso que ele tá querendo dizer, sabe? E aí que eu consegui aproveitar, mas eu saí falando assim, eu entendo porque que as pessoas não gostaram. E você, Pesa? Então, eu gostei do filme, sim. Eu fico entre o meio termo aí, porque tem uma parte que vocês falam que a Margot, a atriz que faz a Sharon Tate, que é a A Margot Margot Robbie, Robbie. não é? Isso. É, ela tem pouca fala, mas eu achei que ela é muito expressiva, cara. Tipo, Sim. ela se transparece de uma forma muito bonita, muito única, cara. Tipo, ela não precisou falar nada e eu comprei que ela era uma atriz em ascensão e era tipo gente como a gente, tanto que mostra ela roncando, com o pé sujo, e você É, percebe que fala, caraca, você consegue criar uma conexão com essa atriz, sabe? Então eu gostei bastante da atuação dela, achei que ficou muito delicada, muito honesta, assim, pelo que eu vi da atriz. O Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio não tem nem o que falar, que os dois deram um show no filme. Não não, tem o nem o que Leonardo falar. DiCaprio, pra mim, é o rei do filme, cara. Esse filme é o filme É, dele, entendeu? Ele me sim, a convenceu em atuação todos os merecia. momentos. Ele rouba a Sim, cena, né? E assim, não só ele, mas também o bromance dele com o Brad Pitt, né? Porque eu achei a sim, relação dos dois o ponto alto do filme. Uma gracinha. sim. E o que eu fiquei também meio assim, que é o que eu falei, eu entendi o que o filme se propôs, depois que eu li a história eu gostei ainda mais do filme, mas eu achei que no começo estava carregado, estava um pouco. Eu achei que o primeiro e o segundo ato estavam pesados e, tipo, não tava rolando, sabe? Não tava rodando. Mas daí depois, eu acho que com aquela dose de Tarantino do final, meio que equilibra o filme. Então eu não saí falando, putz, adorei o filme, mas eu saí falando, ah, foi um filme bom. Um filme ok, entregou o que. Se não tivesse aquela dose de violência, eu ia ficar puto. Eu falava, isso aqui não é um filme Tarantino. Total, né? Tinha que ter. Essa hora que começa aquela putaria lá de lata voando na cara, sangue pra todo Tá lado, eu falei, fogo, putz, eu gente. vibrava, eu torcia, eu falava, que da hora, é isso. Cara, aquela Então, italiana também, gritando, correndo com a faca. Cara, foi tudo muito bom. Não, mas ou melhor, o lança-chamas. Na hora que ele foi buscar o lança-chamas, cara, que foi aquela cena? E, tipo, sim, já tinha sido legal o lança-chamas no começo do filme, porque fazia aquela piadinha com o Bastardos Inglórios. é, E aí depois, tipo, ter o payoff daquela cena no final, cara. Nossa, aquilo foi muito bonito. Foi.
Foi essa parte eu vibrava, eu me senti no Vingadores. Ó, a cada hora da violência gratuita eu surtava, falava que da hora. Cara, a galera no cinema, que pelo menos o que eu tava, nossa, o pessoal urrava, assim, nessa cena. Tipo, o pessoal rachava o bico. E, tipo, eu até fiquei pensando um pouquinho, eu fiquei, tipo assim, cara, eu também tô rachando o bico, mas olha que cena violenta pra caralho. Tipo, Eu tava assustada. o Essa é a cara minha reação. desfigurou a cara. Na hora que ele tava batendo a cabeça dela, tipo, Todos os no lugares da telefone casa. de parede. É. Aí eu fiquei, tipo, cara, eu tô rindo, mas, tipo, não. Sério, é meio errado, sabe? É o famoso traje cômico, entendeu? Porque, tipo, é bem intenso o que tá acontecendo nessa cena inteira, mas ao mesmo tempo é meio cômico, porque, tipo, a forma como eles entram na casa e a forma como o personagem do Cliff lida com as coisas, ainda mais porque ele tá chapado, isso deixa tudo muito mais engraçado, entendeu? Tipo, mano, Cara, pensa de errado pra você fumar a porcaria do cigarro de ácido, que foi uma das hippies que vendeu. Tipo, é um cara, ciclo. 50 centavos no cigarro banhado no ácido. Ah, e o Imagina a cinema, qualidade. 65 centavos. Que inveja. Nossa, que inveja. Saudades Sim, dessa época que eu nem vivi. aquela época era tudo bem diferente, cara. E eu gostei da representação da época também. Sim. Gostei de como ele representa a TV e o cinema, como que ele faz esse jogo de estar atrás das câmeras filmando sobre cinema, eu achei bem legal, né, principalmente nas cenas do DiCaprio. E eu. E a parte do Bruce Lee, velho. Mano, a parte do Bruce O Lee. que que Vocês vocês leram? acharam? Tem a maior É treta aí? muito. Vi, a filha do Bruce Lee tá Ó, revoltadíssima, pedindo pro Tarantino se desculpar e tudo mais. ela tinha que ter levado no humor. As pessoas não estavam rindo do pai dela, mas sim da situação, da pessoa achar que é tão boa que, tipo, ganharia do Muhammad Ali, de qualquer pessoa, sabe? Era mais essa situação, não era tirar sarro do Bruce Lee, a pessoa, né? Exato, até porque esse filme, depois no final, e tipo, o nome do filme é Era uma Vez em Hollywood. Ele é um grande conto de fadas. Ou seja, É, tudo ali é idealizado. A Sharon Tate, o próprio Leonardo DiCaprio, o Polanski, o Steve McQueen, tipo, sabe? Tudo é idealizado ali. Então, tipo, naquela cena eu acho que funcionou perfeito, porque define muito o personagem do Brad Pitt ali. É, exatamente. É pra contextualizar quem ele é, né? Tipo, no final eu olhei pro Léo e falei: E você acha que ele matou a esposa? Aí a gente se olhou e falou: Claro que sim! Olha do que o Óbvio que cara era capaz de fazer. E matou só porque ela tava enchendo o saco, tá ligado? Nem devia ter Com sido um certeza. motivo, tipo, significante. Isso deixou vocês um pouco divididos do quanto vocês gostaram do cara ou não? Eu, pra ser sincero, não me deixou porque eu não tinha certeza até o final se tinha. Até a hora que ele fala assim, eu não fui preso por muito mais, então não vou ser preso agora por isso. Eu falei, vixe, ele matou mesmo. Mas eu acho muito legal, porque ele é um personagem, exatamente isso. Ele é aquele personagem que você sabe que, tipo, provavelmente ele matou a esposa, ele não é um cara legal, ele não é um cara, tipo, que tem muito escrúpulo, mas, ao mesmo tempo, ele tem tanta devoção pelo Leonardo DiCaprio, pela amizade deles e por tudo, que ele é um personagem carinhoso, assim, então você não consegue ter, E o você cria uma cachorro? conexão com ele, e ele é Eles carinhoso deram um com o cachorro. cachorro pra ele, entendeu? Isso daí já acabou. Todo mundo vai amar o Brad, porque um é o Brad Pitt, e dois, ele tem um cachorro, que é uma É, gracinha, sentado no sofá esperando a comida. Ai, que não, bonitinha. e cachorro é o símbolo universal no cinema pra dizer se a pessoa é boa ou ruim. Vilões do Exato. John Wick mataram o cachorro. São todos Sim, vilões. John Wick é o herói, mesmo matando mais gente do que os vilões, ele protege o cachorro. Tudo pelo Então, cachorro. entendeu? Você não precisa ter fala nesse tipo de filme. O cachorro dita se a pessoa é boa ou ruim. Exatamente. Na hora que eu vi que ele tinha um cachorro, eu falei, pode ser que ele não tenha matado. Eu juro pra você, foi essa hora que eu falei, pode ser que não. Ele tem um Tá vendo cachorro. como funciona? É 100% das vezes. Sempre que eu vejo um cachorro, qualquer pessoa, na verdade, vai pensar, ele é bom com os animais, ele não vai fazer ruim pra gente. Eu não lembro que Porque momento. você acaba relacionando, não tem jeito. Sim, eu não lembro que momento do filme é, mas ele vira e fala que ele gosta muito mais do cachorro do que de pessoas. E aí eu super me identifiquei com ele. É mais fácil também, né? Tipo, não tem criação de expectativa. O cachorro simplesmente te idolatra e é isso aí, paz. Então, assim, Exatamente.
Mas assim, o que eu acho que me incomodou no filme, assim, de forma geral, eu começo a lembrar, e eu pensei muito nele desde que eu assisti, né? E fiquei refletindo. Até debati hoje no trabalho com algumas pessoas. E é engraçado porque, assim, eu acho que, tecnicamente falando, é um filme impecável. Eu olhava alguns takes e falava que carinho, sabe, que o Tarantino deu pra esse filme. Não foi feito de qualquer jeito, não foi um projeto X. Mas o que eu fiquei pensando é que talvez eu, Luísa, teria trabalhado a história de uma forma diferente para tentar explicar um pouco mais sobre a questão do assassinato para o resto do mundo, entendeu? Tipo, contextualizar mesmo. Porque eu acho que para quem não sabe da história, saiu perdido. Então, ele tinha que pensar um pouquinho fora da caixa, talvez alterar um pouquinho o roteiro e explicar quem que era a porra do grupo dos hippies, entendeu? Quem que era o Charlie Manson. E não precisava falar, ah, ele vai ser um assassino. Não. Falar, ah, tem um cara que tem umas ideias muito loucas. Tipo, dar um pouquinho mais de enfoque nisso. Não muito, porque eu sei que a história era do Cliff, como é que era o nome do DiCaprio? Era. Deixa eu pegar aqui. Bom, a história era dos dois. Era a história do DiCaprio e do Brad Pitt. Então, esse era o par da história. Eram eles que você ia acompanhar a trajetória e torcer e tudo mais. E tudo bem, é uma história meio um romance bonitinho, que não era para ter uma grande tensão. E aí ele colocou a história do Manson no final, como exatamente você disse, para mostrar que, olha, isso também marcou, não só estava desgastado o cinema dessa época nesses padrões, mas esse momento desse assassinato marcou também o encerramento desse ciclo do cinema. Então, tipo, eu acho que foi mais, né, uma história de background, que foi a história da Sharon Tate, foi uma coisa que ficou mais ali no cantinho, meio que rondando a história principal, mas o que é engraçado é que essa história existiu, e a outra, que é 90% do filme, não. Então isso eu acho que é confuso para as pessoas, entendeu? Deveria ter tido um pouquinho, talvez, mais de cuidado em explicar que, olha, essa aqui é a história. E aí no final poderia ter a mudança, eu acho que foi ótimo. Foi muito assim, naquele momento eu não tinha feito a conexão toda, eu falei, nossa, se ele tivesse subido na casa da moça, todo mundo tinha morrido, né? E aí depois, Uhum. quando eu li a história, eu falei, ah, é isso que aconteceu, Luísa. Não, então, e aí eu entendo isso, mas aí eu discordo um pouco, porque eu acho que, na verdade, eu acho que esse é um mérito do filme, pelo menos pra mim. Porque pra mim é aquilo lá, o Tarantino, tipo, ele tinha um trabalho difícil em contar essa história. E eu acho que assim, nem foi porque era um trabalho difícil fazer isso que ele decidiu fazer. Eu acho que é mais pelo estilo dele e pela forma, assim, até por quem ele é e como ele conta os filmes dele. Então eu achei interessante porque ele queria contar essa história, e ele queria contar a história da Sharon Tate, do assassinato, da família Manson e tudo mais. Mas ele encontrou uma forma extremamente delicada de se contar ela. Eu concordo que para quem não tem assim, o contexto da história, pode ficar muito confuso e pode ficar muito jogado. E pode ficar muito, tipo assim, ah, whatever. No final, tipo, os caras iam matar uma pessoa, não mataram. Tipo, o Leonardo DiCaprio salvou o dia, ele conseguiu o que ele queria, que era a festa na piscina na casa do Polanski, entendeu? Tipo, passar Uhum. do portão da casa do Polanski. Mas aí eu vejo da seguinte forma: o próprio filme, ele é uma fábula. Ele é né, assim, um conto de fadas de Hollywood. Tanto Uhum. daí o nome, e por isso que eu acho que, tipo, colocar o título no final, que pra mim foi tão impactante. E aí que eu acho que o filme funcionou. Pra mim, o problema do filme, ele é muito mais em ritmo no começo, porque assim, legal, a partir do momento que eu entendi que ele vai contar uma história ao lado da história da Sharon Tate, que tipo vai sempre ali orbitando a história da Sharon Tate, mas nunca entra nela, eu achei legal. Eu comprei a ideia, mas eu acho que o começo do filme ele é muito lento e ele demora muito para te colocar no contexto da coisa, né? Eu acho que eu acho que o primeiro e segundo ato ali tem muita cena dirigindo que não leva a lugar nenhum, sabe? Tipo, eu acho que ele precisava de uma edição. É, Eu acho que talvez o que pra mim um dos problemas foi exatamente isso, questão de ritmo nos primeiros dois atos, que eu acho que nós três concordamos nisso, né? Que o uhum, filme ele demora a você engatar. Então eu fiquei desconfortável, essa é a palavra, porque em vários momentos eu ficava achando que ia acontecer alguma merda pra desencadear um monte de coisa,
e não acontecia. E aí, quando eu finalmente entendi que tá bom, não vai acontecer nada, aconteceu tudo. E aí eu acho que esse foi o lance. Eu fiquei desconfortável, e acho que também não ajuda o fato da sala de cinema estar muito quente. Inclusive, cinemas. Por quê? Tava quente do lado de fora. Aumenta esse ar, pelo amor de Deus. A gente leva casaco no cinema, a gente tá acostumado. Pô, a Eu gente já odeio paga passar mó calor. caro no cinema. Ai, nem me fale, eu odeio passar calor no cinema porque me irrita e eu começo a ficar desconcentrada no filme. E assim, é Também. um filme que demanda paciência e concentração por causa do ritmo. E aí você não me coloca numa situação dessa, eu acho que isso também não ajudou, sabe? Mas eu acho que esse é o lance. O ritmo nos primeiros dois atos, no primeiro e na metade do filme, eu não consegui entender onde queria me levar. E aí, quando eu entendi, foi aquele momento Tarantino e acabou o filme. E aí eu acho que eu fiquei meio zonza, sabe? Uhum. E eu acho também que o filme, aquela cena, eu gosto muito da cena em si, mas ela é longa, ela é devagar e ela é de propósito pra ser isso. Mas é aquela quando o Brad Pitt vai no acampamento lá dos hippies. Cara, ela Sim. é muito longa aquela cena. Ela, tipo, tem pelo menos uns 15 minutos de filme ali. Muito, E e não- ela constrói pra você, né? Você vai achando que vai acontecer alguma coisa, o cara vai estar morto, e daí o pau vai comer, e no final não. Eu fiquei meio puto com isso também. Eu acho que ela nossa, que não levou a fazia lugar nenhum. essa construção e não entregava. Construía, construía e não entregava. Construía, construía e não Uhum. entregava. Eu falei, porra, mano. Mas assim, eu achei essa cena bem Tarantino, porque ela é como aquela cena de abertura do Cães de Aluguel, que eles ficam tipo minutos e minutos e minutos e minutos e minutos numa mesa conversando, que assim, aparentemente não te leva a lugar nenhum, mas aquela cena te dá o contexto de todos os personagens. Essa cena, eu acho que assim, eu gostei muito dela, eu curti muito, não sei muito explicar porquê, mas eu gostei mesmo do ritmo lento, eu acho que ela constrói uma tensão e Muito. vai. é, eu gostei disso. Eu tava até pensando que, assim, esse filme, como ele é uma grande homenagem ao cinema de Hollywood daquela época, eu acho que ele é um pouco, ele passa um pouco por todos os gêneros. Então, ele tem bastante western, ele tem drama, eu acho que ali foi um momento de suspense, um pouquinho de filme de terror, sabe? Porque, tipo, os hippies estão meio zumbis, eles andam, tipo, meio em grupo, e aí tem toda aquela cena tensa dele entrando na casa, não sabendo se é verdade ou não. Então, assim, Realmente que eu achei que ia ser uma coisa meio Norman Bates. Vocês também acharam? também. Eu fiquei sempre, tipo assim, será que ele vai por esse caminho ou será que ele vai pelo outro? Isso eu achei ótimo. Então, assim, eu gostei disso, eu gostei da cena, e eu gostei dele passando isso. Mas eu entendo como isso é difícil de assistir. Sabe, por mais que eu tenha gostado, eu entendo uma pessoa virar pra mim e falar: Meu, é muito lento esse filme. Ou então, tipo, ele demora muito. Ou então eu não tava no clima, na vibe dele, sabe? Eu entendo uma pessoa, ainda mais hoje, falar isso. Sabe o que é complicado? Que, por exemplo, eu sou aquela pessoa que assistiu o Artista no cinema. É um filme preto e branco e mudo. E não foi quando eu tinha na minha outra encarnação, entendeu? Foi nessa vida. E eu tinha 20 e pouquinhos anos. Então, assim, eu não tenho problema com filmes que trabalham lentamente o que eles têm a apresentar. Mas é que eu acho que esse filme incomoda. E eu acho que ele é de propósito, sabe? Não é sem querer. É exatamente o que você falou. Ele fica todo o tempo construindo que algo vai acontecer e não acontece. E eu acho que tudo bem, eu entendo. Mas, por exemplo, nessa cena da fazenda, podia ter tido mais alguma coisa que falasse um pouquinho, mas era um pouquinho, assim. Eu acho que faltou pouquinhos, bocadinhos durante o filme para contextualizar um pouquinho mais o que era aquele final. Entendeu? Porque quando eu acabo. Eu acho que eu preciso talvez ver de novo o filme, mas eu não tenho paciência pra ver o filme de novo. Você me entende? Uhum, com certeza. E Pez, o que você achou? Você concorda com isso? Então, eu concordo, sim. Eu acho que o filme ele peca no ritmo pra mim também. E por causa de que ele não entrega, eu fico esperando que ele vai entregar alguma coisa, ou seja, até a falta de violência ao longo do filme me frustrou um pouco. Mas Mas uma coisa que não falta na metade do filme é pés.
pés de mulheres. Meu Deus, tudo bem. Pelo amor de Deus. O pé daquela hippie me deu um nojo, cara. Nossa, Cara, o Tarantino tem mas, muito fetiche, né? Definitivamente. mas eu gosto do filme, sim. Eu acho que no total ele entrega uma obra do Tarantino bem diferente do que eu esperava. O que me ganhou foi o show que o Leonardo DiCaprio deu, o Brad Pitt também, e também a leveza e a magia da Sharon Tate da Sharon Tate, ou no caso da. Margot Robbie. Esqueci o nome do. Margot Robbie. Pra mim Então, também. Esse filme foi feito pelos atores, assim. Você percebe que é um filme muito delicado até a cena final, que é a cena tarantinesca, né? Mas, assim, ele é muito delicado, porque ele vai oscilando dos momentos mais de humor com o Cliff, que eu acho que ele acaba gerando os momentos de maior humor. A gente tem os momentos do Leonardo DiCaprio, né? Que são os momentos em que você percebe ali um personagem que é frágil, mas que ele é um bom ator. Ele me convence ali, ele mostra pra mim que, pô, ele é um bom ator. E uma pena que a carreira dele afundou simplesmente pelo fato dele ter ficado mais velho, né? Sim, É isso que ficou claro pra mim. e eu acho legal porque o próprio Leonardo DiCaprio, o personagem dele, ele é uma própria analogia ao cinema ali. Ele é é o cinema que precisa se reinventar para ter um Sim, futuro. E então, assim, naquele momento, ele tá em decadência, porque é esse o momento histórico que a gente tava vivendo ali. Então, isso eu achei bem interessante. Eu acho que o personagem do Leonardo DiCaprio, ele tem essa função, né? E é o fora que a Rick atuação Dalton. dele Rick Dalton, exatamente. E fora que a atuação dele tá muito, muito boa. Eu acho que assim, a atuação é o ponto alto desse filme, de longe, de todo Com mundo. certeza. Acho que não tem ninguém. Meu, até a Hip, a Pussycat, eu adorei aquela atriz. Eu também. É, eu gostei muito dela. Eu até descobri que ela tá num jogo que eu vou querer, que vai lançar agora em novembro, e me deixou mais animado ainda pra comprar esse jogo. E e assim, eu gostei de todo mundo. E só fazer uma menção também, porque vocês pegaram todos os cameos e todo mundo que tá nesse filme, porque é muita É gente famosa. muita gente, cara. Tipo, a Ó, Dakota Fanning, cara, naquela ela cena, tá eu demorei uns 5 irreconhecível. minutos pra perceber que era ela. Não, eu sabia que ela tava no filme, mas eu saí do cinema e fui procurar no IMDb quem ela tinha feito. Porque eu sou Ah, muito eu ruim com o sabia, rosto. e aí eu fiquei procurando. Na hora que a Ruiva apareceu, eu falei, caraca, nem parece que é ela. O Damian Lewis, mano, quando eu olhei, eu falei, ele tá fazendo a ponta Exato. da ponta da ponta. E, meu, assim, só pra citar algumas pessoas, você já falou da Dakota Fanning e do Damian Lewis. O Damian Lewis, pra quem não percebeu, ele fez o Steve McQueen naquela única cena lá Loirão. do. Exatamente, que, tipo, era o astro de Hollywood, né? Tipo, o grande astro de Hollywood na época. A gente tem o Al Pacino, que fez o filme também, que tem uma cena muito boa com ele no começo, que ele, né, que dá o pontapé inicial na decadência ali do Brad Pitt no começo. A gente tem a Maya Hawke, Sim, exatamente, tipo, a Robin de Stranger Things, ela tá no filme. Ela faz a motorista ali, aquela que foge do grupinho da família Manson, que vai embora, e aquilo, ela é uma personagem real, e ela e ela não realmente fugiu. fugiu. Ah, Ela não, não ela não fugiu, fugiu, mas ela ficou no carro. ela Ela não ficou no carro. participou. E a gente tem outras duas pessoas também que eu acho que passam muito batidas, mas a gente tem a Harley Quinn Smith, que é a filha do Kevin Smith, ela é uma das hippies, e a gente tem, para quem assistiu Euforia, a Sydney Sweeney, que ela é aquela menina loira do Euforia, que assim, ela tá super em alta agora, ela tá começando a fazer algumas coisas, Uhum. e ela ficou bem famosa por conta do Euforia agora, e ela faz a Snake, que é naquela cena que eles estão na casa, ali na cabana dos hippies, e aí aquela menina que fica falando, não, tá tudo bem, o Tex já foi lá ver, não, e aí a Dakota Fanning fica assim, me avisa, e ela que fica olhando pela porta e falando. Então é ela que tá ali, também tá meio irreconhecível no nossa, filme. é ela, velho. Eu não fazia ideia. É ela. Mas, gente, cara, tem o Kurt Russell. Vocês pegaram o Kurt Russell, né? Ah, com certeza. Tem o Luke Perry também, que faleceu agora há pouco tempo. A Lena Dunham, que fez Girls. Ela faz uma das ripongas, a meio mãezona da turma. Sim, sim, total. É ela, né? Eu tinha até esquecido dessa.
Tem o Timothy Olyphant, que ele ficou mais famoso agora em fazer o Santa Clarita Diet. E ele fez Justified. São duas séries bem pesadas no currículo dele. Ele faz o mocinho do Western, que o Leonardo DiCaprio é o vilão, o Rick Dalton. Uhum. Não, tem muita gente mesmo. Eu acho que assim, eu acho que todo mundo, quando o Tarantino anuncia que vai fazer um filme, eu acho que todo mundo sai se estapeando pra conseguir um papel, né? Por menor que ele seja. E sabe outra pessoa também que a gente não falou, mas o cara que faz o Jay Sebring, que é aquele melhor amigo da Sharon Tate, do Roman Polanski, ele é o Uhum. cara que fez Into the Wild, lá, aquele na Natureza Selvagem, Sim. e ele era o cara do Show de Vizinha, que era apaixonado pela Alicia Nossa, Cuthbert lá. Lembra desse filme? E ele fez Speed Racer também. Mano, Emily Hirsch é esse Jace. mesmo. É esse mesmo, velho. Exatamente. Caraca. Então é assim, basicamente todo mundo que podia tava nesse filme, né? E eu achei bem, Eu acho bem que legal. o Tarantino é tipo Copa do Mundo, tá ligado? Ele faz a seleção e a galera fica esperando pra ver quem vai receber o roteiro. Muito bom. Exatamente. E foi É, engraçado que eu saindo do cinema, o pessoal, é porque eu vi que o Al Pacino tava no filme, achei que ele tem uma participação maior. Eu pensei, gente, se o nome não tá entre os três do cartaz, tá indo lá no meio, ele só vai fazer uma ponta. Aprendam isso. O Tarantino tem protagonistas e os 29 mil coadjuvantes que ele enfia no filme. exatamente, é sempre coadjuvante de luxo, né? Até, Total. e isso assim, isso é do histórico do Tarantino, porque desde o Cães de Aluguel, ele já começou, tudo bem, as pessoas na época, elas não eram tão, assim, ele pegou vários artistas que eram muito famosos, mas que eles estavam em final de carreira, né? Ou então, assim, eles estavam queimados e eles não tinham Trabalhando. muita. Exatamente, tipo o Harvey Keitel mesmo, ele no Tim Roth, sabe, o Ótimo. Steve Buscemi, eles não estavam em alta naquele momento, tanto que foi por isso que o Tarantino conseguiu pagar o salário de todo mundo, né? Porque tipo ele só conseguiu contratar tipo ator que tava tipo em baixa, mas tipo desde o começo da carreira ele sempre teve gente muito boa atuando, né? Sim, eu particularmente adoro a parceria dele com o Christopher Waltz. Estou com saudades, inclusive, de filmes dele juntos. Uhum. Ai, eu adoro ele. Eu acho que ele traz algo muito incrível e sádico para os papéis dele. Ele é muito bom, esse homem. Só que só Porque tem mais uma chance, né? ai, sério. Eu acho que foi isso que mais me frustrou. Tipo, em teoria, esse é o penúltimo filme do Tarantino. Então eu acho que uma expectativa muito grande estava sobre esse filme. Até porque todos os outros eu amei. Eu amo Django, amo Bastardos Inglórios, amo Os Oito Odiados. Mano, Os Oito Odiados é um filme que, tipo, te dá vários tapas na cara o tempo todo. Você não sabia o que ia acontecer. Então eu acho que por esse cenário de quem ele é e os filmes que ele sempre fez, eu ficava esperando que alguma coisa fosse acontecer, e quando não acontecia, eu me frustrava. Então, eu acho que Uhum. isso também me atrapalhou. Assim, eu não sei se eu não gostei no fim, sabe? Eu ainda não entendi, porque eu ainda tô meio perdida. E analisando e conversando com vocês, a gente acaba pensando, tá, não é tão ruim assim aquela parte que eu fiquei irritada. Mas eu ainda acho que poderia ter sido um pouquinho melhor a construção da história. Eu vou martelar nessa. Então, eu acho que é um pouco de assim, é, como eu posso dizer, a gente é, é uma situação onde não tinha muito como ganhar, porque eu acho que a gente não tem uma conexão com a história em si, É, ou mesmo com a época ali. É um filme extremamente nostálgico, e a gente tá falando do Brad Pitt, do Leonardo DiCaprio e tudo mais. O Brad Pitt é o humor do filme, o Leonardo DiCaprio, ele assim, é um filme a carinhoso. nostalgia. E é um filme que, assim, é o filme mais carinhoso do Tarantino, sabe? Você tem relacionamentos verdadeiros de amizade, de companheirismo, sabe? Mesmo assim, né, tipo, toda a idolatria ali que o Leonardo DiCaprio tem com a Sharon Tate é romantizada.
não é um negócio tarantinesco, assim, né? Tipo, violento, de ação, ou então, tipo, com umas falas super elaboradas e... Mas sabe que eu É, é, tô vendo que até a relação da Sharon Tate com o Polanski foi romantizada, né? Falaram que ele era muito violento, ele forçava ela em atos sexuais com pessoas, gravava e mostrava para os outros, sabe? Não era uma relação muito saudável que eles tinham, mas foi romantizado pelo bem da, assim, eu acho que da comoção, né? Porque além do fato de ela ter sido uma mulher grávida que foi esfaqueada até a morte, ela e o bebê dela, né? Tem várias coisas assim que você faz, que ele fez durante o filme, pra você deixar ela ainda mais esse ícone que você, quando descobre que na verdade ela morreu, você fica ainda mais chateado, mais amargurado, pensando, putz, cara, ela não viveu, sabe? Ela morreu. Então, ele criou todo esse contexto, exatamente isso. Ela aparece em poucas cenas, ela vai meio que pintando o filme com uma delicadeza absurda, um romantismo, porque ela põe a música, ela dança, ela é linda, olha esse sorriso. Até grávida ela tava plena, entendeu? Mesmo sofrendo na gravidez. E é exatamente isso. Todos os momentos ela tá naquela coisa linda, artística. E é pra exatamente você chocar. E no final você falar, putz, ela não sobreviveu, aqueles dois brothers não existiram, foi pesado pra caramba, a galera foi presa, todos eles, quase todos, né, foram mortos dentro do sistema legal. Enfim, a história no fim é muito pesada. então, foi justamente aí que o filme me pegou. Porque até então eu tava ainda com esses problemas de ritmo e tudo mais, mas por ser Tarantino e ser tão. O filme é muito estiloso, né? Tipo, o filme é muito. É gostoso, assim. Tudo bem, ele é longo, ele é cansativo e tudo mais, mas ele é gostoso de assistir, assim, as cenas individualmente, né? Talvez o todo não tanto, mas ele é gostoso. E aí, de repente, na hora que chega nesse momento, e eu achei muito legal, porque ali tá o Rick Dalton, né? Ele tá todo. O cara vem elogiar ele tá todo sem graça, porque, tipo, ele mal sabe o que aconteceu e ele tá meio perdido. E aí entra a Sharon Tate e fala: nossa, não, mas sobe aqui, vem conhecer meus amigos. Aí a câmera vai subindo, e aí de repente, tipo, ela vem, abraça ele, agradece ele por ter salvado ela, e aí aparece, era uma vez em Hollywood. Cara, isso pra mim foi tipo, sabe, me deu um nó na garganta e eu falei, puta, o Tarantino me pegou nessa, sabe? Tipo, Não, isso que eu concordo com você. foda, foi foda isso pra mim. O final, pra mim, inegavelmente é muito bom. Não tem discussão, sabe? O final é muito bom. Porque acontece toda aquela violência, ok. E aí você vai contextualizando o que tá acontecendo na história e você pensa, caraca, mano. Tipo, aquelas pessoas não sobreviveram, entendeu? Um dos caras levou 51 facadas. Não, foi muito violento, né? Um negócio. Ô Lu, e até aquele ponto que você tinha falado da relação dela com Polanski, esse é um dos motivos também de que porque esse assunto é tão controverso nos Estados Unidos. Então, assim, por isso que, sabe, o Polanski questiona isso, fala que isso não foi bem assim, que essas coisas não eram verdades, e como eles tinham uma relação pública, né, eles eram duas figuras públicas que estavam em super destaque na época, é um negócio muito controvertido, né, todo mundo fica meio com medo, assim, de dar muito pitaco, de dar muito sua visão. Por isso eu acho que aí a obra foi acertada de se afastar disso. Eu entendo que ela não tem aquela satisfação emocional, né? De tipo, eu sei que eu tô vendo a história da Sharon Tate, mas eu tô vendo ela de muito longe, né? E te dá aquela um vazio assim, né, no filme. Eu acho que eu senti isso. Eu fiquei tipo, tá, eu sei onde a gente vai chegar, mas cara, tá muito longe. Por que que você tá me tirando o foco disso, né? Eu fiquei muito com essa pergunta. Muito, eu também. Mas eu lembrei agora, pra quem tiver a oportunidade de assistir, Mindhunter é uma série excelente. Se você nunca assistiu, assista. Mas a primeira temporada e a segunda estão na Netflix. E eu assisti no episódio com o Tex, foi interessante, porque ele tava falando que em algum momento ela chegou a pedir para ela ser levada por eles para deixar o bebê nascer e aí eles matarem ela. E ele falou, por um momento, eu pensei que seria uma boa ideia aquilo, tá ligado? Tipo, Nossa. tudo bem, eu deixo ela viver, mato ela depois que o bebê nascer, suave. Só que ele tava tão louco nas drogas e o Charlie Manson tinha feito uma lavagem cerebral tão profunda que, assim, ele só saiu matando, entendeu? Ele falou,
Cara, eu dei tantas facadas. Ele falou que eles iam em outras casas. Eles iam em outras casas, só que eles não aguentaram porque foram tantas facadas que eles ficaram cansados. Então, Nossa, assim, Que cara. isso? é Nossa, cara. pesadíssima a história. Então, assim, eu acho que faltou. Eu continuo, um pouco. Assim, se tivesse mostrado, sei lá, um momento meio seita maluca ali com o Charlie Manson, assim, meia cena, entendeu? Não precisava ser nada demais. Só pra você contextualizar que aqueles caras não eram só hippies malucos. Aqueles caras eram hippies malucos, drogados, porque o Charlie Manson drogava todos eles, e brainwash total, entendeu? Eles foram colocados nessa loucura e eles eram pessoas que tinham, sim, propensão a matar, porque senão eles não teriam matado, né? Nem com todas as drogas do mundo, uma pessoa que não tem propensão a matar não mataria. Uhum. Acho que É, falta um pouco disso. Eu é, gosto dessa parte criminal, então, pra mim faltou um tiquinho disso. Eu entendo porque ele é romântico e faz sentido, mas um tiquinho, era só isso que eu queria. não, eu concordo. E assim, é nisso que eu falo, o filme se apoia muito no seu conhecimento prévio do assunto, sabe? É, Por isso, até no meu Instagram eu até postei, porque assim, eu pessoalmente, eu acho que, na minha visão, eu acho que é melhor as pessoas irem para o cinema conhecendo a história do que as pessoas lerem a história depois, na minha visão. Porque é um negócio que, assim, eu senti que, tipo, especialmente no meio do filme, pra ele te carregar, você precisa, sabe, saber pra onde que ele tá indo, né? E no meio do filme, ele fica meio sem direção, parece, né? Ele não, parece que não vai pra lugar nenhum. Então eu fiquei, assim, putz, talvez, e para ter o impacto final, né, da cena final, eu fiquei assim, putz, talvez as pessoas devessem ter estarem mais situadas, né, na história. completamente, porque, por exemplo, eu mesmo tendo dado uma lida, eu achei que era um spoiler, então eu parei de ler. Falei, não. E aí, quando eu saí, eu comecei a ler e comecei a contextualizar e pensei, cara, eles citaram o Charlie no meio do negócio. Na minha cabeça, eu tinha entendido que ele tinha ido embora, não que ele Uhum, tinha ficado lá. Então, assim, pra você ter uma noção, eu mesma me perdi, mesmo sabendo um pouco da história. Então, eu acho que talvez, na divulgação do filme, talvez, se isso tivesse resolvido, entendeu? Ter falado que mostrado mais para as pessoas que não estavam tão a fundo, porque para as pessoas era o quê? Era um filme com o DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie, dirigido pelo Tarantino. Era uhum. isso o filme, na verdade. As pessoas foram pro cinema sem saber o que assistir. E lógico, ia falar sobre Hollywood, né? Porque tema. Mas era isso que as pessoas sabiam. Então, ela é uma história confusa para quem não tem know-how. E mesmo pra gente que tinha uma noção, a gente ficou confuso. Exatamente. Ô Lu, e eu acho que a gente vai ter que acrescentar esse no nosso episódio de semana passada, né? Total. Porque é muito parecido com o que aconteceu do Árvore da Vida. De novo, outro filme com o Brad Pitt, que as pessoas foram como expectativa, e eu acho que muito da frustração delas é que elas não receberam o que elas imaginavam que ia receber. Só que isso não Sim. é necessariamente uma coisa ruim, né? O filme, eu até vi o Pablo Vilaça, que eu gosto muito das críticas dele, e eu vi ele comentando sobre esse filme. E ele estava falando justamente isso, ele estava falando, um crítico, ou mesmo um espectador, assim, quando ele vai num filme, ele não tem que julgar o filme pelo que ele esperava receber, mas ele tem que julgar o filme pelo que ele recebeu, independente do que ele queria receber, sabe? Uhum. Porque Tarantino tá fazendo o filme pra mim, pra você, pro Adriano, pra quem quer que seja. Ele tá fazendo o filme pra ele. Então, é assim, sabe? Tipo, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas não estão tão acostumadas e eu acho que gera um pouco de frustração. E aí é muito também do que a gente falou no episódio passado, né? Então, quem não assistiu, vai assistir. Tô fazendo uma propaganda cruzada aqui. Mas é exatamente isso. Eu acho que é quebra de expectativa total do que você queria ver do Tarantino pelo que você tem know-how dele e do que você acabou recebendo. Eu acho que assim, eu não odiei o filme. Eu só não gostei. Mas eu acho que eu não gostei pela questão que eu apontei, que eu acho que faltou um pouco de contexto para levar a gente a entender o impacto do final, porque para quem não conhece a história e para quem mesmo para quem conhece, que era o meu caso, ainda assim eu fiquei um pouco em dúvida. Mas eu acho que é um filme inegavelmente muito bom, a qualidade dele é muito boa. As atuações, cara, eu tô apaixonada pelo Leonardo DiCaprio, entendeu? E assim, nunca fui, tá? Nunca liguei pra ele. Eu sempre achei ele ok. Assim, um filme ou outro dele eu gosto.
Tipo, eu gosto muito de Inception. Eu acho que é um baita de um filme. Gosto de Ilha do Medo. Tem umas coisas assim que eu curto muito o trabalho dele. Mas ele não tá na minha lista de top atores. E depois desse filme ele com certeza entrou, cara. A Cara, cena dele fazendo vilão, meu. exatamente, que ele faz várias vezes, né? Que ele erra, e aí eles continuam a cena. Eu adoro aquela cena, né? Que tipo, a câmera vai filmando no herói, né? Que tá confrontando ele, a câmera vai girando atrás do herói, aí ele erra. Aí eles têm que voltar a câmera e não tem corte ali. Eu acho muito legal aquilo. É Funciona muito legal. muito bem, cara. E eu gostei de muita coisa técnica, assim, do filme. Achei muita Eu coisa também. legal. Eu achei que ele tem muito traveling shot que funciona muito bem, que é aquela câmera que vem de lado, sabe? Sim. Especialmente nas cenas de carro, eu achei que funciona Sim. muito bem, porque ele te coloca ali naquela, tipo, te dá aquela sensação de velocidade, de liberdade. Eu acho que era muito ali. É uma cena tão simples, mas eu acho muito legal quando o Brad Pitt o Leonardo DiCaprio chega pra ele e fala assim: ah, eu não vou precisar de você hoje e tal, pega meu carro, deixa em casa e conserta minha antena. E aí você vai seguindo ele e ele sai, tipo, naquele estilo dele, né? Tipo, ele é uma pessoa mais livre, assim, né? Com menos amarras e tal. E aí, de repente, tipo, sem dizer uma palavra, você explica a personalidade do cara. Que é aquela câmera vindo de lado em velocidade, ele escutando música, ele para no semáforo e aí, tipo, ele dá a moral pra hippie, e aí ele, tipo, mas ele fala que não pode porque ele vai para outro lado. Então eu acho assim, meu, sem dizer uma palavra, você conta a personalidade inteira do personagem ali. E isso é só com jogo de câmera, só com música, só com edição. Você consegue, tipo, sabe, é melhor do que qualquer fala, melhor do que qualquer coisa. Você conta, você diz pro espectador quem é esse personagem. Ele construiu muito isso, né? Na base dos olhares. Eu acho que foi pouco trabalhada a fala, de forma geral, no filme. Uhum. Foi muito mais focado nos pequenos momentos, nos sorrisos, naquele olhar de canto, tanto para Margot Robbie quanto para os meninos, assim. Acho que em vários momentos eu fiquei cativada por isso, assim. A atuação, com certeza, cara, o DiCaprio mereceu uma indicaçãozinha aí, vai. Com certeza. E pra mim, talvez até o Brad Pitt talvez até tenha tido uma atuação melhor. Eu não sei, eu fico meio dividido. Mas uma coisa também que eu acho legal desse filme e do Tarantino em geral, ele é um diretor que ele sabe usar música muito bem no filme, Sim. muito, muito bem. E ele usa de um jeito muito estiloso e ele usa isso de várias maneiras, né? Porque assim tem diretor que gosta da coisa ser mais realista. Então no Tarantino lá nesse filme tem uma cena que o Tarantino começa a tocar uma música e aí essa música vai tocando durante a cena e ele usa música mesmo, né? Não é trilha sonora, ele usa uma Sim. música como trilha e aí de repente chega, eles estacionam o carro e desligam o rádio aí a música para. Então assim, ele usa isso de uma forma que você traz a música para a realidade, mas ele também coloca a música em momentos em que assim ela quase vira um videoclipe, mas ele sabe usar de uma maneira muito eficiente, de uma maneira muito, muito boa. Ele reclama muito de outros diretores que não sabem usar muita música. Até ele reclamou muito do Tony Scott, quando ele adaptou é, O Amor a Queima-Roupa, do que o roteiro é do Tarantino, né? Mas Uhum. foi o Tony Scott que dirigiu. E ele reclamou muito, porque ele achou que tipo, o Tony Scott fez tudo meio videoclipe e não sabia usar a música direito e achou a edição uma merda. E ele odiou isso. Então, assim, eu acho muito legal que ele consegue utilizar de várias maneiras diferentes. Ele não fica preso a só uma técnica, mas ele consegue usar de uma maneira que, assim, que te cativa. E eu vi na minha frente na hora que começou a tocar Mrs. Robinson no Hum. filme. Cara, tinha um adolescente na minha frente, ele tirou o celular e botou o Shazam pra descobrir qual música era e eu me senti muito velho. Meu Deus, mentira! Nossa, eu me senti idosa agora, cara. Como assim? Mrs. Robinson, um clássico. Se você não viu o original, você já ouviu pelo menos uma regravação, porque tem 99 mil regravações dessa música. Não, e um milhão de filmes, né? Tipo, não, Anos não é 90. uma. Exatamente. Então, eu achei muito legal, achei muito engraçado isso ter acontecido.
É engraçado mesmo. É engraçado porque, assim, eu acho que talvez para nossa geração a gente tenha apego a algumas coisas nostálgicas por ter tido contato quando a gente era criança. Eu, pelo menos, tive muito contato com filmes mais antigos. Tanto que minha atriz favorita é Audrey Hepburn, né, gente? Então, assim, eu vejo filmes velhos, né? Eu não vejo só os atuais, assim. E eu acho que é mais ou menos isso. A pessoa não tem um conhecimento de cinema antigo, talvez ela não consiga também apreciar esse lado nostálgico do filme. Não é que nem Stranger Things, que é algo mais próximo e foi tão batido anos 80 que a gente já, mesmo se você não viveu, você já sabe um pouco da parte nostálgica, né? E eu acho que ele pegou exatamente uma época que não está sendo muito explorada. São poucas séries que vão para essa época e que eu acho fascinante, inclusive. Eu acho legal, porque o Tarantino também, a sensação que dá é que ele tá pouco se fudendo pra isso, sabe? Tipo assim, ele tá, cara, eu vou fazer o filme que eu gosto e não tô ligando se vai dar bilheteria, se não vai. Eu vou falar do que eu quero, na época que eu quero, do jeito que eu quero, e é isso. Como é que será que ele. O que vocês acham? De onde ele tirou essa ideia insana? Porque será que ele olhou o caso da Tate LeBlanc e pensou: ah, eu vou fazer um jeito dessa história dar bom. E aí ele inventou um dublê, tipo, porque assim, faz sentido no contexto do cinema que ele queria, mas é um tanto quanto fumada a história toda, né? Se você parar pra pensar que ele inventou tudo aquilo, assim, eu acho muito da hora isso. Não, com certeza. É que eu acho Cara, que ele pensou mais uma crítica à época, daí para poder narrar essa crítica ele precisava de um ator em decadência, de um ator subestimado e para poder e fez esse bromance aí deles. Na minha cabeça foi assim que funcionou. eu Faz tô muito até sentido. curioso. Eu tô até curioso pra ver, né, tipo, quando sair depois o Blu-ray do filme, com comentário de áudio, ou sair algum documentário sobre esse filme, algum making of, pra ver como foi esse processo criativo mesmo, porque eu concordo com a Luísa. É um negócio que, assim, eu fiquei muito surpreso da construção toda, e é muito legal, porque, assim, é, o filme, uma hora, ele te leva até a Itália, sendo que a história que ele quer contar tá em Exatamente. Hollywood, mas ele passa, tipo, minutos do filme em outro continente, e você fica assim, cara, mas por que que eu tô vendo isso, sendo que eu sei que a história é outra? Mas eu acho que aí é um pouco da questão que você falou do nostálgico, de falar do faroeste espaguete, como é que fala? Macarrônico, né? É, o Western Spaghetti, que inclusive é o gênero favorito do Tarantino. Sim, então ele tinha que citar, sabe? Ele não ia passar batido nessa época e não falar desse momento que faz parte da vida dele, né? Não, eu adoro que, assim, todos os filmes que ele estrela são, tipo, rip-offs de filmes clássicos, sabe? Então, tipo, eu achei Uhum. muito engraçado isso. Ele tá sempre com o segundo melhor diretor na Europa, né? Tipo, ele é Uhum. sempre o segundo melhor. Ai, cara, eu acho que no fim das contas, o Tarantino teve uma missão bem sucedida, né? De conseguir entregar uma coisa que só ele entregaria. Tipo, a gente falou isso muito no episódio passado, da questão da marca que o diretor deixa nas suas obras. Eu acho que ela tem a marca Tarantino, não só pela cena de violência final, que foi bruta, mas existe os cuidados com a direção, cara. Eu lembro de cenas que eu pensei, isso é muito lindo. Essa foi a expressão que eu pensei, sabe? Que coisa bonita. Mesmo entediada às vezes, porque eu sentia que o negócio ia e voltava. Esteticamente, eu tava sempre nessa visão romântica, bonita. E, ai, eu gostei, eu gostei. Eu não sei se. Não sei. Eu tô perdida, gente. Eu gostei, mas eu não gostei. Ó, mas a gente esqueceu de falar de uma coisa muito importante desse filme, mas muito Hum, importante, que é hum. aquela menininha de 8 anos no filme. Ah, E aquela não. cena toda, cara. Cara, como foi bom aquilo. Eu adoro naquela hora que, tipo. E aquela cena do Leonardo DiCaprio atuando com ela no colo, que ele sequestrou ela. E aí ele faz uma puta atuação. E, tipo, uma atuação muito boa, muito boa. Aí ele joga ela no chão. Aí depois ele vem todo preocupado. Ela, não, não, eu tô com cotoveleira, pode ficar tranquila. E Foi aí ela vem bonito. falar com a dublê dela. E aí, tipo, cara, eu fiquei assim. Meu, e é muito legal aquela cena. Justamente, tipo, e aí eles começam, né, a conversar, e aí ele começa a descrever o filme, que é o cara que tá em decadência, que não E é ele, aceita, né? que tem um outro vaqueiro e tudo mais. É assim, tá na cara, né? Tipo, é Aham. literalmente, tipo, ele. E aí a menina vai lá toda consolando ele. Eu achei, cara, o
o Tarantino, ele consegue, ele supera, além de tudo isso, eu acho que, tipo, ele é um dos melhores diretores da história, por todos os Sim. motivos e mais, mas eu acho que, tipo, a grande, assim, a grande característica dele é escrever bons diálogos. E eu acho que Exatamente. nesse filme, assim, ele talvez não tenha diálogos tão marcantes, porque eu acho que as cenas individualmente elas não são tão impactantes como de Django, ou como, por exemplo, aquela cena no jantar em Django, que é super Nossa. tensa, ou então a cena de abertura de Cães de Aluguel, ou então no Pulp Fiction, no Kill Bill. Então, eu acho que esse filme tem menos cenas assim, mas, cara, se você for olhar, os diálogos são tão bem escritos e tão bem construídos. Eu acho que essa é a assinatura dele no fim das contas, né? Além das cenas de violência e além do humor ácido que ele coloca nos filmes, é saber construir diálogos incríveis, né? Pulp Fiction, eu acho que é o maior exemplo deles, porque quantas frases icônicas saíram da boca de Samuel L. Jackson nesse filme é até difícil contabilizar, não é mesmo? Então, Sim, assim, eu acho que talvez isso também faltou um pouco no filme, isso também chateou as pessoas. Eu acho que expectativa, né? As pessoas não tiveram a expectativa atendida, mas isso é Tarantino, é não fazer o que as pessoas estão esperando, e sim o que ele tá afim. exatamente. E, cara, eu fiquei feliz de ter minha expectativa subvertida no cinema, sabe? Porque, tipo, eu gosto disso, eu gosto de quando o diretor é bom e ele consegue, de uma forma eficiente, sabe, pegar tudo que você imaginou, ele fala assim, ó, você achava que ia por esse caminho? Esquece, cara, não é isso que eu tô te contando. E eu achei muito legal, eu acho que esse é um grande mérito do filme, mas eu entendo muita gente reclamar disso ao mesmo tempo. A frustração, né? Exatamente. Mas e aí, veredito final. Vocês recomendariam um filme pra qualquer pessoa? Sim, Não. mas com uma deixa de assistir, de ler a história antes. E você É, não. eu acho que, assim, é, óbvio que do ponto de vista cinematográfico, eu recomendaria pra qualquer pessoa, porque, tipo, é uma puta obra. Eu amei esse filme, eu gostei muito, e eu achei um dos filmes mais maduros do Tarantino. Concordo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho o seguinte: eu entendo não ser um filme pra todo mundo, sabe? Do ponto de vista de entretenimento. É o meu tipo de entretenimento. Mas eu não sei se é o que vai agradar a todo mundo, entendeu? Porque as pessoas são diferentes, as pessoas, tipo, têm gostos diferentes e tudo mais. Então, é um negócio que, assim, da mesma, tipo, Vingadores é meio que um negócio que meio que agrada 90% das pessoas, sabe? Então é aquele que você recomenda tranquilo, a pessoa vai se divertir, vai curtir e tudo mais. Agora, esse, eu não sei, eu acho assim, talvez se esse fosse o primeiro filme do Tarantino, eu assistiria ao outro primeiro. Eu concordo. Eu acho que, pra mim, assim, é um filme que eu acho que você não tem que gostar de Tarantino. Você tem que apreciar cinema. Eu acho que essa é a Uhum. frase. Porque gostar de Tarantino não tanto faz nesse filme, sabe? Não é algo característico dele. No máximo, se você não estiver acostumado, você vai se chocar com o final, mas qualquer pessoa se chocou com o final, não foi só quem não conhecia Tarantino, né? Ah, Eu acho mas que mais. é. ah, Ah, Não, mas mais chocado do que eu fiquei com o final, a primeira vez que eu assisti Um Drink no Inferno, não tem como. Depois daquilo, e eu sabia que tinha dedo do Tarantino ali, porque ele tá no filme, aí eu falei, quer saber desse cara? Tudo bem, é o Robert Rodrigues que dirige e tudo mais, mas eu falei assim, meu, dessa galera, esquece, pode vir qualquer merda aí que eu não sei o que esperar nunca. mas eu acho que isso é uma coisa boa. Eu acho que isso é um mérito dele também. Eu não indicaria pra qualquer pessoa. Se alguém me perguntar, falar, vai pra assistir? Eu falei, olha, depende. Se você tá com paciência, você tá com amor no coração, porque você precisa ir pra curtir. E curtir cinema mesmo, cinema antigo, cara, que é um filme mais lento. Eu acho que hoje em dia a gente vive uma geração de filmes muito rápidos, com uma entrega rápida, e a expectativa tem que ser atendida, o trailer já te conta tudo pra você não ter quebra de expectativa. Então, assim, tudo é muito voltado pra você não se frustrar a ir ao cinema. E eu acho que ele pode causar frustrações, então só recomendaria pra quem tá muito afim.
Eu recomendaria, assim, para um pouco mais, não só para quem tá muito afim, mas ajuste a expectativa. Eu acho que. Acho que essa é a chave, ajuste a expectativa. Exatamente. E Ou, leia aliás, sobre o caso antes. exatamente, leia sobre o caso antes. Tudo bem, se você já escutou esse podcast até aqui, já é tarde demais. Mas, assim, se você puder recomendar para outras pessoas, indique que as pessoas saibam um pouquinho antes da história, pelo menos sobre a Sharon Tate, sobre o assassinato, sobre quem foi o Charles Manson, sobre o grupo deles e tudo mais. Tipo, você pega na Wikipedia, tipo, em 5 minutos você já tem, tipo, todo o contexto que você precisa para conseguir ter o soco no estômago no final do filme, que eu acho que esse é o, assim, pra mim é a cena. Eu mesmo falei que tipo, esse filme não tem tantas cenas marcantes, mas ainda assim ele tem. E pra mim essa última nada supera ela. Pra mim ela é o ápice do filme é ali. Eu concordo com você, principalmente no momento em que ele faz a alusão a uma história perfeita que a gente sabe que não foi, né? Exatamente. Nossa, cara, só de lembrar isso já me dá um nó na Pesado. garganta. É Nossa, cara, foda. entrei a fundo nesse buraco negro de estudar o caso do Charles Manson e ainda assisti Mindhunter lá entrevistando um brother, né? Então, tipo, fazendo uma alusão a quem ele foi, contando um pouco mais da história. É uma história chocante. Crimes americanos são intensos, sério. Cara, é foda. É foda. Mas e aí, vamos pra parte das notas. Vamos. Quantos sofás vocês dão? Lu, começa você. Eu acho que apesar de não ter gostado muito e estar em dúvida ainda, eu acho, na minha opinião pessoal, no ponto de vista crítico, eu daria 4,5. Adriano? 4. Vai, eu vou dividir a diferença e eu que fui quem mais gostou do filme, eu acho que eu vou dar 4,25 sofás pra esse filme, por conta um pouquinho do ritmo dele. Ou 4,5. Eu tô ainda em cima do muro com isso, mas por ali também. Concordamos todos que é um filme de excelente qualidade, mas tem um probleminha de ritmo e eu acho que tem um probleminha de roteiro, mas pequenininho, minúsculo, Tarantino, não me odeie. Não, cara. E assim, o pior filme do Tarantino, e esse não é o caso, mas o pior filme do Tarantino ainda é melhor do que 99% do que você pode assistir no Netflix, na TV, no cinema. Fato. Então, é aquele negócio, ele deixou a gente muito mal acostumado, ele colocou a barra muito no alto, então é um negócio que, assim, até um negócio que tipo, é excelente, e eu continuo defendendo que esse é um puta filme dele, é um puta filme muito bom, mas, assim, até esse, que, tipo, talvez as pessoas saiam, não tá no top 3 nem nada assim, até esse é muito bom e é muito acima da média, então... Ó, espero que vocês tenham gostado, né? Tanto do filme quanto do episódio. Porque acho que no fundo todo mundo saiu meio que gostando, né? Mesmo tendo seus problemas, eu acho que é meio um consenso que todo mundo gostou. Tá, então rápido. Qual é o top 3 de vocês do Tarantino pra gente encerrar? Adriano, Deixa eu pensar. Fala vocês primeiro aí, porque, ó, pra mim, Django. Fala vocês primeiro, eu vou falar. Django, Pulp Fiction e esse aí, porque os outros eu não gosto muito mais, não. Lô? Olha, pra mim, acho que a ordem é Os Oito Odiados. Eu gosto muito desse filme, mano. Os Oito Odiados, Pulp Fiction e Bastardos Inglórios. Acho que foi meu contato mais intenso com Tarantino. Eu assisti muito Bastardos Inglórios, tenho um apego ao filme. E pra mim, assim, sem qualquer ordem, porque eu não consigo escolher, mas Cães de Aluguel, Kill Bill Volume 1 e 2, que pra mim é um filme só, e Bastardos Inglórios. Gente, Sim. opiniões bem diferentes, vocês perceberam, né? Exatamente. Da hora, cara, eu gosto disso. Gosto da nossa diversidade de opiniões. Exatamente. Bom, gente, então acho que é isso, né? E se você quer escutar mais um pouquinho sobre Tarantino, quer se aprofundar mais um pouquinho, a Lu fez um vídeo ótimo no canal dela, no Lulis Indica, falando um pouquinho da carreira dele, tá muito legal, então assistam.
E, bom, aguardem nosso próximo episódio. Se você gostou, recomende o podcast, divulgue, ajude a gente a crescer e para fazer mais episódios legais assim para vocês. E se vocês quiserem mandar alguma mensagem pra gente, pode mandar no Instagram, sigam nossas dicas lá. E mais algum recado, gente? Cuidado com os caras que se dizem messias, cara. Eles são meio loucos. Isso é verdade. Pelo amor de Deus, sem seitas, tá bom, gente? Cuidado, pensem em Jesus. Permaneçam no caminho da luz. Bom, gente, então é isso e até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Show. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.